Olá, meu povo do nono ano. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje nós vamos fazer a correção da nossa última semana. Última semana do PET 7, graças a Deus. E aí só está faltando o PET avaliativo, que se Deus quiser eu postarei para vocês nos próximos dias, ok? A matéria de hoje, da semana 4, não é uma matéria que eu particularmente gosto, porque é uma história muito atual, digamos assim, e que ainda está, digamos assim, em mutação. Ainda está sendo construída, digamos assim. Então não é uma história que eu particularmente gosto de falar sobre ela, porque ela pode mudar a qualquer momento, tá? O nosso assunto são governos brasileiros pós-ditadura militar, de Collor a Bolsonaro. Por que eu tô falando que ela pode mudar, gente? Porque esse é o presidente atual, tá? Então, ela pode mudar amanhã. Eu vou falar aqui hoje, amanhã pode ser outra coisa, tá bom? Nós vamos começar com a década de 90, tá bom? A década de 90 nós vamos ter o primeiro presidente eleito, após a ditadura militar, eleito pelo povo, que foi o Fernando Collor de Mello, né, que nós já falamos sobre ele. Ele fez aquela campanha toda contra a corrupção e tal. Ele era o presidente, foi também o presidente mais jovem a ser eleito no Brasil. Só que com 2 anos de governo, né? Antes disso, ele tinha implantado lá o Plano Collor, que não deu certo, né? Ele confiscou o saldo das pessoas da poupança. Por exemplo, você foi no banco, você tem lá no banco depositado 50 mil cruzeiros novos. O que o Collor fez com essa poupança? Pegou esse dinheiro para ele e cancelou sua poupança. Claro que a população se revoltou na hora, né? Não ficou nem um pouco satisfeita com essa ideia. A nossa moeda, na época, eram cruzados novos. Para tentar, a segunda medida que ele fez, gente, para tentar resolver o problema da economia no Brasil, ele muda o nome de cruzados novos para cruzeiro, que também não deu certo, tá? A popularidade do presidente já tá lá embaixo por causa desses planos econômicos loucos. Aí vem o irmãozinho dele, o Pedro Collor, e faz uma denúncia de corrupção. O que acontece? Era Collor junto com o tesoureiro, que era chamado PC Farias, tá? Que é o Paulo César Farias. E aí o movimento estudantil vai para as ruas, pinta a cara de preto em manifesto, veste roupas pretas, pinta o rosto com tintas verde e amarelo e começa uma manifestação para o impeachment do presidente. Isso em 1992, de 91 para 92. Só que aí, quando o impeachment foi aprovado, Collor, antes de receber o impeachment, ele faz o quê? Ele renuncia, ele foge da raia. Por que, gente, que ele fez isso? Porque ele renunciando, ele manteve os direitos políticos. Se ele sofresse o impeachment, ele não poderia se candidatar tão cedo, tá? Assume no lugar dele Itamar Franco, que era o vice-presidente. Itamar Franco é aqui de Minas Gerais. Ele assumiu em dezembro de 92. Missão principal do Itamar Franco. E assim, missão de vida ou morte, tá? Praticamente, reaquecer a economia, tá? E salvar o que tinha do mandato, mas principalmente reaquecer a economia, melhorar a economia. Ele nomeou, que a inflação era gritante, gente, era assustador ir no supermercado fazer compra, tá? Ele nomeou um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso. E esse sociólogo, né, ele foi ministro da Fazenda. Qual que é a função do ministro da Fazenda, gente? É controlar a economia do país. Então, o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez? No final de 93, ele lança o Plano Real, o que deu origem, em 94, ao nosso real, a nossa moeda atual. A nossa moeda atual ela é de 1994, ou seja, ela é nova em relação a moedas de outros países, tá bom? E aí ele vai conseguir estabilizar a economia. Gente, era como se a gente... Nossa, todo mundo ficou rico. Praticamente da noite pro dia, porque o dinheiro ficou super valorizado. O dinheiro, a gente conseguia fazer compras de verdade, tá? A popularidade dele, foi lá em cima. Principalmente do Fernando Henrique. Popularidade cresce. E aí, o que ela cresce? O que acontece? O ministro é eleito presidente do Brasil em 94.
Missão dele, do presidente, manter a economia estabilizada, já que ele fez o primeiro milagre, que ele consiga manter. Só que aí ele vai começar um processo de privatização. Esse processo de privatização, gente, ele transforma empresas estatais em empresas particulares. E isso vai desagradar muita gente. As empresas principais foram a Telebrás e a CVRD, que era a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje chama Vale, e que vem fazendo esse monte de desastre que a gente tem visto, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Que é aqui que ela se localiza, que é no nosso estado, com esse monte de mineradora para todo lado. Nós tivemos um desastre em Mariana, nós tivemos um desastre em Brumadinho, né, há 4 anos atrás. Então, é essa Vale do Rio Doce, essa Companhia Vale do Rio Doce, que foi vendida lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, é que hoje vem dando tantos problemas para nós brasileiros, principalmente para nós mineiros, tá? Tivemos avanços na saúde, na educação, e a principal mudança, gente, o Congresso altera a Constituição brasileira e permite a reeleição, porque até então não permitia. Por que não permitia, gente? Porque lá no início, na ditadura militar, não tinha reeleição, ia assumindo um presidente militar atrás do outro. Depois, com a Constituição de 88, até mesmo com medo, né, com receio de para que colocar uma reeleição? Vamos trocar de presidente, vamos experimentar coisas novas. É melhor do que a gente ficar repetindo, a gente vai voltar na ditadura de novo. Mas eles conseguem mudar a Constituição brasileira, né, e aprovar a reeleição. O que acontece? Fernando Henrique se reelege, porque, economicamente, estava ok o país. E aí ele se reelege em 98. Nossa, aqui eu já morava aqui na cidade. E aí, em 2002, foram as próximas eleições, ele já tinha 8 anos de mandato. Após anos e anos tentando, coitado, desde lá de trás, da década de 80, Luiz Inácio Lula da Silva se torna o primeiro presidente do Brasil. Né? Assim, torna-se o primeiro não, né? Torna-se o presidente do Brasil. Qual que era a ideia principal dele, gente? Extinguir a fome, tá, do território brasileiro. Ele lança campanhas de auxílio aos moradores. Uma delas principais, que todo mundo conhece, Bolsa Família. Ele tem um sucesso no campo social. Porém, o governo dele foi muito bem sucedido até então. Tanto é que ele consegue eleger uma sucessora, a Dilma Rousseff. Só que aí começam várias denúncias de corrupção. Essas denúncias de corrupção, nós temos 2 grandes exemplos. O Mensalão e a Lava Jato, que a gente vê na televisão o tempo todo, tá? E essas denúncias, digamos assim, fez com que vários políticos, empresários fossem parar na cadeia. E, inclusive, o próprio ex-presidente, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula também foi reeleito, viu, gente? Ele também ficou no governo durante 8 anos. Ele entra em 2002, fica 4 anos, se reelege, fica mais 4 anos, aí depois entra a Dilma, fica 4 anos, consegue se reeleger, porém, últimos capítulos, Dilma sofre impeachment em 2016. Então, ela fica, nós temos lá, Collor 2 anos, renuncia, Itamar Franco 2 anos, que é só para terminar o mandato. Aí entra o Fernando Henrique Cardoso, fica 8 anos, Lula 8 anos, Dilma 6 anos. Ela foi impeachmentada porque ela não renunciou, ela não fez o mesmo que o Collor fez lá atrás, né? Correu da raia. E ela foi, o sucessor dela foi o vice-presidente, que eu não gosto dele, Michel Temer. Por que eu não gosto dele, gente? Eu tenho medo dele. Ele tem uma cara muito estranha, então, assim, tem muita gente que chama ele de vampiro, porque ele tem uma cara de vampiro, uma mão comprida, eu tenho medo dele, tá? O Michel Temer, ele tinha missão de acalmar as relações entre governo e empresariado. Ele deveria fazer a estabilidade política do país.
Só que ele também sofre acusações de corrupção. Todo mundo tá sendo... É engraçado, né, gente? A política brasileira não muda, não. Desde o descobrimento é uma corrupção atrás da outra. Nossa senhora, é um absurdo. Não existe... Eu não tô achando uma... Até agora eu não achei uma assim que fala, esse aqui era bacaninha. Vamos lá, por enquanto o Itamar Franco é o mais bacaninha deles todos, tá? Até principalmente porque é mineiro, né, gente? Quando ele sai da presidência, o Temer, ele fica lá, né, mais ou menos 2 anos, ele vai ser preso pela Polícia Federal, já tá solto, mas ele é, digamos assim, uma pessoa investigada, ele é mais um ex-presidente que está sendo investigado por corrupção, tá? Logo após o Temer, vai vir o novo presidente. E esse novo presidente, o senhor Jair Bolsonaro, é muito difícil falar sobre ele. Por que é muito difícil falar sobre ele, gente? Porque ele é 880, ou gosta ou não gosta. Particularmente eu não gosto. Porém, o senhor Jair Bolsonaro, ele aparece no cenário nacional como uma esperança ao empresariado brasileiro. Ou seja, ele é uma esperança para os empresários. É para os pobres, gente? Não, é para os ricos. Ou aqueles que se acham ricos, tá? A população carente, que tinha representatividades anteriores, ela começa a ver nele uma possível esperança também nas eleições de 2018, perdão. E aí ele consegue vencer as eleições. Mas o seu governo, a gente tem visto em várias reportagens, em tudo quanto é canal de televisão, na internet, em vários sites, o governo dele está sendo extremamente conturbado e polêmico. Ele muda muito de opinião, ele faz declarações que são um pouco, digamos, às vezes contraditórias, tá? Não estamos vivendo um período economicamente muito bacana, porque além da pandemia temos problemas políticos gigantescos no nosso país, e o governo dele está envolto em várias denúncias de abuso de autoridade e despreparo. O que aparentemente é bem real, tá, gente? Nós não temos um país, hoje, nós não temos um país equilibrado. A gente vê aí pela pandemia, né? Mais de 170 milhões de pessoas, mais de 70 mil pessoas, perdão, mais de 70 mil pessoas já morreram. E tem muitas pessoas, assim como o presidente, que acham que isso é uma gripe à toa. Pode ser, né? Para alguns pode ser, para outros pode custar a vida, tá bom? Escreva um pequeno texto explicando como os governos brasileiros têm se colocado para extinguir de vez a corrupção do serviço público brasileiro. Eu fiz um pequeno texto, mas esse aí é pessoal, tá? Infelizmente, os governantes brasileiros, de forma geral, foram e são patrimonialistas. O que é isso, gente? Eu vou explicar. É a não distinção entre o que é bem público e o que é bem privado. Sabe aquela coisa de você usar o dinheiro da prefeitura para fazer sua casa, o dinheiro da Câmara dos Vereadores para fazer um churrasco, o dinheiro, sabe? Usar o bem que é do povo em benefício próprio. Ou seja, usam o poder público em benefício próprio. A solução para alguns é diminuir a democracia. Para outros, é intensificar a fiscalização. Com isso, vinculamos a corrupção a um problema estatal. Para mim, o problema é do governo em geral, tá? Em que a mudança dos erros está aliada à mudança necessária do homem público e da estrutura administrativa de nosso país. Mas, principalmente, gente, essa mudança na estrutura administrativa do nosso país só vai acontecer quando nós aprendemos a votar direito. Porém, o que precisa mudar não é a estrutura administrativa, e sim os valores e a ética presentes em cada indivíduo de nossa sociedade. Não é eu falar que a Câmara está errada, que o Poder Executivo, o Legislativo está errado. Tá errado, então não vou votar de novo nessa pessoa, vou escolher outra pessoa, tá? Não é continuar no erro. Se a gente viu que deu errado ali, vamos trocar, vamos pôr outro. Vamos eleger uma pessoa que realmente tenha as mesmas ideias que nós temos, tá? Que consiga mudar o nosso país e voltar a sermos um país de destaque positivamente e não negativamente, tá bom?
Então, abraços para vocês, meus amores. Fiquem com Deus, se protejam, tá? Se cuidem, porque o vírus continua por aí. Se precisarem de mim, estou no grupo do WhatsApp e no aplicativo Conexão Escola. Assim que possível, envio para todos vocês também o PET avaliativo, que é o último PET, ok? Beijos!